Vamos tratar agora de outra definição tratada no artigo 3º, que são os padrões sustentáveis de produção e consumo, que é praticamente, um espelho do princípio da solidariedade intergerações, que a gente vai tratar com detalhes no debate sobre os princípios, Esse princípio que certamente faz muita diferença no que diz da prática de produção e de consumo nos dias de hoje. O princípio em si, a gente verá em momento adequado, mas o que a lei traz para a gente como padrão sustentável é o pensar a produção e o consumo de bens e serviços que atendam às nossas necessidades, e melhorem nossa qualidade de vida, de forma que não se prejudique as necessidades das gerações futuras e nem tire deles a qualidade ambiental. Então, na prática, ou em outras palavras, é isso que esse inciso traz para a gente dentro da política nacional dos resíduos sólidos. Então, quer dizer, tem muito que se refletir dentro disso. E é por isso que eu trago, então, aí para vocês esses pontos de reflexão. Por quê? Porque a gente pensa esses padrões de consumo e produção vinculados à educação. Por quê? Porque você precisa de uma educação nova, de uma educação que questione o consumo, que questione formas de produção que são já ultrapassadas, Você precisa trabalhar a articulação e a integração de atores sociais, como, por exemplo, um pequeno produtor rural que trabalha com orgânicos, com a comunidade local ou com um mercado mais próximo, Então você articula e integra aquele produtor a um mercado, a uma economia local, Você beneficia diversos atores locais, Então, integração e articulação, isso é só um exemplo, a gente tem diversos, E você pode pensar também algum que você já teve contato nesse sentido. Outros pontos que a gente poderia tocar dentro das compras públicas. Por quê? Porque esse padrão sustentável de consumo nos órgãos públicos, ele já está disposto em normas que priorizam o consumo de produtos reciclados, de produtos recicláveis, ou de produtos que tenham em si possibilitados o reaproveitamento, o reuso e etc. E isso também entra dentro das agendas públicas. Por quê? Porque é um tema a ser tratado, é um tema a ser discutido, uma vez que a própria lei traz instrumentos, como a gente vai ver à frente, que colocam totalmente em ação os municípios, os estados e o próprio governo federal para discutir e pensar essa questão da sustentabilidade dentro da produção e do consumo, tá ok? E dentro disso ainda, a gente tem os incentivos econômicos, que a própria lei prevê e que a gente sabe também de algumas instituições financeiras, a pequenos produtores, as cooperativas, as associações de reciclagem. Então, a gente tem esses incentivos como muito atuantes quando a gente diz dessas iniciativas para produção sustentável e consumo sustentável, E especialmente para a produção, porque isso é para as empresas, para que elas coloquem em prática o que a própria lei discorre e coloca para elas a responsabilidade. Tá ok? Outros 3 tópicos que estão aí no quadro e que são muito interessantes do ponto de vista da inovação tecnológica, do pensar a ciência, de pensar métodos e técnicas, são desafiadoras para os profissionais e até para quem trabalha com a gestão e etc. É a questão da reciclagem, por cooperativas, por associações, porque a gente tem que pensar o padrão sustentável de produção em que se possibilite a reciclagem dos itens que foram ali elementos constituintes para aquele produto, para aquela embalagem, ou para um determinado serviço, como ele foi prestado, porque a gente tem que pensar nos elementos que possam entrar em um novo ciclo de vida, que eles tenham um novo ciclo de vida. Tá ok? E também as tecnologias, que são as inovações tecnológicas importantíssimas, porque aqui a gente tem conceitos novos como a ecoeficiência e como o P mais L, que é a produção mais limpa, Então, a gente tem a necessidade hoje no mercado, especialmente quando a gente diz de competitividade mundial e global, de que as tecnologias
sejam repensadas de forma que se produza mais com menos, né? Quer dizer, menos matéria-prima, menos embalagem, né? E que isso tenha a mesma ou maior vida útil no consumo. Tá ok? Então são pontos para que a gente veja iniciativas por aí, né? E que a gente também repense caso a gente esteja envolvido em projetos. Os últimos pontos, né, que eu gostaria de trazer para vocês, relacionados também a esses padrões, diz respeito aos negócios e mercados. Como assim? Quando a gente tem um padrão sustentável de produção, a gente tem mercados novos, especialmente quando a gente quer tratar de importação, quando a gente quer tratar de um diferencial no mercado, né, de um produto ou um serviço prestado diferencialmente. Por quê? Porque a gente traz pontos que às vezes ainda não foram pensados dentro daquele mesmo mercado e que a determinada empresa tem, né? E depois vou demonstrar isso aí com esses exemplos que estão aí. Mas a gente tem então essas novas oportunidades, né? E os negócios, porque são possibilitados por esse novo padrão até de consumo, né? O consumidor se vê estimulado a comprar aquilo que se chama de produto verde, etc., que também tem muito a ver com a rotulagem ambiental, que se usa muito e que hoje em dia é até questionada por conta de que não é simplesmente se colocar um produto verde com esse nome, sendo que não é, né? Então tem muito a ver com a rotulagem ambiental de produtos que realmente são sustentáveis, ou que passaram por um processo de produção repensado, né, de tecnologias aí e com ecoeficiência realmente comprovada. Então merecem realmente esse marketing ambiental, que seria o marketing verde, mais o verdadeiro, né? E aí o que é interessante, que também eu gosto muito de pensar e sempre repensar, que é esse ponto da inclusão social, né? Porque se você tem esse padrão novo, você tem inclusão social na forma de produção, na forma do próprio consumo, né? Na forma da participação social em discussões de políticas públicas, né? Em discussões de empresas que abrem ao público, que abrem à comunidade, discussões, né? Para que eles falem de aspectos diferenciados da comunidade e até abordando pontos ambientais, porque ele está também vinculado ao baixo impacto ambiental, né, que é, sem dúvida, o ponto alto de um padrão sustentável. Né, é o baixo impacto ambiental, menor consumo de matéria-prima, para que o que se usou, se usou, para que isso seja pensado num novo ciclo, né, em que a gente tem também os instrumentos da própria lei, como, por exemplo, logística reversa. Né? A coleta seletiva, que depende muito também de cada um do cidadão e etc. Então, para finalizar, os exemplos desses padrões sustentáveis é na produção de carne, né? Então, uma produção de carne planejada, manejada, tá ok? Junto do consumo. E aí, consideradas as opiniões particulares, deixando-as à parte, hoje se fala do consumo de carne reduzida, né? A gente tem as iniciativas como Segunda Sem Carne, porque isso tudo tem a ver com a sustentabilidade, porque a produção de carne, ela também tem um impacto relativamente negativo sobre o meio ambiente, né? Porque a gente diz de produção em altíssima escala, né? Consideradas, lógico, aqui as discussões, tá? E a gente tem também uma iniciativa bem legal de tapetes, né? Uma empresa que não deixou de só vender e deixar que aquele tapete fosse levado para os lixões, ela recolhe esses tapetes, dá manutenção, coloca esses tapetes no novo ciclo de produção para reutilizar aquela matéria. Também é interessante. Padrão sustentável também nos alimentos, né? A gente falou hoje, se vê muitas iniciativas de produção orgânica, vendas em mercados locais, economia local e etc. E também de energia, que a gente diz das fontes renováveis de energia, né? Então são só alguns exemplos, espero que vocês reflitam também e pensem em alguns. Eram alguns pontos que eu queria trazer com relação à produção sustentável, que sem dúvida é o ápice, né? É um ponto que de onde nasce e de onde vem as inspirações
para as novas formas de trabalho, novas formas de postura enquanto pessoas e consumidores, tá ok? Até!